Por exemplo, o que é este ambiente da Rede Globo? O que essas pessoas pensam? Hã? Como é que alguém faz para subir na vida dentro da Rede Globo? Para quantas pessoas tem que dar? Pouco importante se você é homem ou mulher. Existe algum romance que trata disso? Existe algum filme que trata disso? Fala, como? Não tem nenhum. E, no entanto, isto é um fator que decide a nossa realidade e o nosso imaginário está totalmente deslocado disso. O que é a vida, vamos dizer, nas redações de jornais? O que é a vida dentro da militância política? Qual é a troca de favores? Quem come quem? Quanto dinheiro o sujeito leva? Você não tem uma obra de ficção que retrate isto, meu Deus do céu. Então, é claro que, vamos dizer, a mentalidade das pessoas é formada, vamos dizer, pelo imaginário social. E o imaginário social é produzido pelos artistas, meu Deus do céu. Como a arte foi toda instrumentalizada para servir a PT, PCdoB, essa coisa toda, então agora só pode ser propaganda, não pode ser mais expressão artística. Não, você não pode mais ter o contato direto com a realidade e expressar, como dizia o Saul Bellow, as impressões autênticas. Resultado, você cria uma multidão de deformidades mentais, né, que não acaba mais. E essas deformidades mentais, elas podem ser úteis, né, dentro de certos projetos políticos. Não que todos sejam uma militância organizada, é claro que não, tá certo? Mas, por definição, o idiota útil é idiota demais para saber que é útil. Tá certo? Então ele acredita piamente que ele está falando, ele está expressando sua opinião livremente. Por que ele acha que a sua opinião é livre? Porque ele não tem capacidade de rastrear a origem das suas ideias. Então ele não sabe de onde vieram, ele acredita que é tudo aquilo saiu espontaneamente do seu coração. Não é isso? Ao passo que um breve exame da origem das suas ideias já mostra que é muito difícil você ter uma opinião própria. Né? Você sempre está jogando com elementos que estão em circulação na sociedade. E qual é a sua possibilidade de livre escolha? Para o cidadão comum é quase nula. Porque além das alternativas que são oferecidas diariamente pela mídia, pelo meio universitário, ele não conhece outras. Então ele vai seguir essa que é o que tem e vai achar que aquilo é a expressão mais pura da sua liberdade individual. Então esta é a situação na qual nós estamos vivendo. Quando você lê, por exemplo, o romance de Graciliano Ramos, Graciliano Ramos é um homem de classe média, que até subiu na vida de maneira relativamente precoce. Ele foi prefeito da sua cidade, era um homem que tinha uma boa situação, mas que se expressa na língua da luta de classes. Né? Mas que percebe também toda a ambiguidade da sua situação de classe média. E quando você pega, por exemplo, o grande romance dele, que para mim é São Bernardo. São Bernardo é o conflito entre um senhor de terras, que é um sujeito, um homem violento, vulgar, egoísta, e a esposa dele, que é uma professorinha, portanto ela não é uma proletária, ela é uma pessoa da classe média relativamente baixa, mas é uma pessoa de cultura, tá certo? Então, o proprietário de terras ali aparece não como inimigo dos seus empregados, mas como inimigo da intelectual, que era a mulher dele, tá certo? Então, nesse sentido, você via que o intelectual, como um tipo marginalizado na sociedade, que não... Você sabe que a situação, vamos dizer, do escritor, do jornalista no Brasil sempre foi uma coisa precária. Então, naturalmente, ele se sentia aliado dos mais pobres, tá certo? E, como tal, ele expressava o seu drama na linguagem da luta de classes e da luta dos oprimidos. Até certo ponto, até aquela época, isso era muito autêntico, era muito verdadeiro, tá certo? Nas décadas seguintes, isso se falsifica de maneira mais completa, porque toda esta gente se torna a elite mandante, né? E continuam chorando como se fossem os coitadinhos. Então, isso significa que a literatura de esquerda no Brasil acabou, porque esta nova visão falseada, na qual, além de você
dissolver o perfil das classes. Ainda entra outros elementos, como gaysismo, feminismo, abortismo, etc., que só pertencem à luta proletária de maneira metafórica e quase inconcebível, né? Quer dizer, até parece que é o proletariado, são as mulheres proletárias que estão querendo abortar e não as estudantes de classe média, né? E as mulheres ricas, né? Então, quer dizer, tudo isso se confunde para fazer do imaginário esquerdista um conjunto simbólico eminentemente deslocado da situação real da sociedade. Então, ele consegue se expressar ainda através de discursos políticos, de propaganda, etc., mas não da arte. A arte, a expressão artística, ela depende de uma sinceridade profunda. Claro que a sinceridade artística não é a mesma coisa que a sinceridade pessoal nas relações humanas, mas ela existe e ela é uma exigência fundamental da arte, aquilo que dizia o Saul Bellow, quer dizer, os artistas, os escritores, trabalham com impressões autênticas. Se eles vão pegar apenas um chavão político, acabou a representação artística. Você pode criar, vamos dizer, um discurso de propaganda, mas você não vai fazer um belo romance, um belo poema, acabou. Então a literatura de esquerda no Brasil acabou. Tá certo? Eu acho que a sua última expressão, mais ou menos legítima, foi o romance do Ledo Ivo, que chama A Morte do Brasil, que é dos anos 80, mas o Ledo Ivo, quando escreveu isso, já era muito velho, então ele é um homem da década de 60 ainda, né? Depois disso, acabou. Aparecem outras... por exemplo, o pessoal menciona muito um conto do Rubem Fonseca, que se chama O Cobrador, né? Que é o sujeito que se considera um cobrador da dívida social. Mas o Rubem Fonseca é um tremendo reacionário, né? E a visão que ele tem da sociedade certamente não coincide com a da esquerda, né? E como essa é, vamos dizer, a imagem literária do Brasil, então, acabou, então nós estamos vivendo em plena época do discurso totalmente deslocado da realidade. A realidade da vida social, da vida de todos os dias, ninguém está sendo capaz de expressar. Porque ela se tornou tão complexa e tão miserável ao mesmo tempo que não há como expressá-la. Só o que sobrou foram os estereótipos e a linguagem, vamos dizer, da propaganda política a favor ou contra. Não é isso? Então, você vê também que quando o pessoal da direita fala, quase sempre o discurso deles também é deslocado em relação à situação da sociedade. Por exemplo, a famosa defesa da família, né? Eles estão defendendo a família como princípio, mas o processo no qual estamos envolvidos não é a destruição da família como um princípio, é a destruição da sua família, a preservação da família deles. Então é isso que ninguém fala. Olha, Lula e Lulinha. É uma transmissão patriarcal. É o poder de um que vai passando para o outro, pô. E vai ter o neto Lula, o mini Lulinha, e depois o mini micro Lulinha, e assim por diante, né? Vai ter casamento gay ali? Fala, de jeito nenhum. O casamento gay acaba com o poder do patriarcado, meu Deus do céu. Vai ter casamento gay na família dos outros. Então, a defesa da família como princípio é fazer buraco na água. É um discurso totalmente deslocado do que está acontecendo realmente. Não é isso? Agora, por exemplo, a mudança do panorama estético visual do Brasil nos últimos 40 ou 50 anos, isso começou ainda no tempo dos militares. Ou seja, a destruição da beleza do Brasil. É curioso que os artistas deveriam ser sensíveis a isso, mas você não tem um único testemunho disso aí. Você pode procurar poemas, romances, filmes, ninguém mostra isso. E isso é a nossa vida de todos os dias, meu Deus do céu. Você experimenta, você pega uma foto de São Paulo nos anos 50, veja como era a cidade, veja como está hoje.
A pessoa às vezes usa o termo favelização. Eu digo, eu não sei, porque a favela é mais bonita do que isso. Né? Na favela ninguém vai fazer pichação. Né? Você não tem grafiteiro na favela, por exemplo, fazer grafitar lá na cidade. E assim por diante. Quer dizer, os termos não descrevem exatamente o que está acontecendo. E o discurso expressa sempre problemas que são parecidos com a realidade, mas que não são a expressão direta da experiência. Então nós estamos vivendo num estado de alienação total. Outro dia um rapaz botou uma mensagem lá no meu Facebook dizendo que ele ficou na Austrália 35 dias e que ele voltou, evidentemente, daí que ele ficou horrorizado com o Brasil. Bom, eu tive essa experiência várias vezes. Toda vez que eu viajar, ficar um tempo fora, voltar ao Brasil, entrar numa depressão desgraçada. Né? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha feito uma viagem aqui de Washington até aqui a Virgínia, eu estava procurando casa, e tudo que eu vi era bonito. Né? Daí cheguei lá e tive que fazer uma viagem São Paulo-Santos. Né? E estava tudo quebrado, tudo devastado, parecia que tinha caído uma bomba atômica. E eu pensei, como é que as pessoas conseguem viver nisto? Agora, não era assim 50 anos atrás. Então, algo mudou. Agora, como é possível que a literatura, o teatro, as novelas de televisão não reflitam isso em nada? Porque elas estão preocupadas apenas em repassar estereótipos de propaganda. Então, por exemplo, o problema gay, quando você vê a intensidade com que isso aparece na Globo, você tem a impressão que dos 200 milhões de brasileiros, 199 milhões são gays e estão desesperados porque ninguém os deixa fazer o que eles querem fazer. Tá certo? Então, ou então você tem a impressão que o gaysismo, que o homossexualismo é eminentemente um problema das classes baixas, coitadinhas que são oprimidas. No entanto, todo mundo sabe que você tem muito mais gay nas classes média e alta. Então, quer dizer, o que eles estão tratando como problemas nacionais não são problemas nacionais, são problemas de uma elite. Ou seja, se você quer saber, os problemas da novela da Globo são os problemas da equipe da Globo. São os dramas existenciais deles, que passam como se fossem os da nação. Agora, você compare isto com o interesse que os romancistas, ficcionistas das décadas de 20, 30, 40 tinham em conhecer o povo. Você compara, por exemplo, o conhecimento que o José Lins do Rego tinha da vida diária do povão pobre no Brasil. Ele sabia tudo. O próprio Jorge Amado, às vezes caiu no estereótipo, mas sabia bastante coisa. E muito do que tem na obra dele é descrição autêntica, é expressão autêntica da vida nacional. O Graciliano Ramos e outros tantos. E hoje, se você por um momento você toca numa situação real, você causa escândalo. Porque o imaginário das classes falantes, e sobretudo da classe artística, não está preparado para isso. Ele está preparado para expressar o seu drama, os seus interesses, os seus desejos. Vocês lembram aquela cena do filme Tropa de Elite, em que eles estão na sala de aula e aquele estudante que é um soldado também, ele diz: o que vocês estão falando de narcotráfico? São vocês que alimentam o narcotráfico, vocês consomem a droga, vocês têm o dinheiro, vocês vão lá comprar droga. Se não fosse vocês, não existia isso. Isto é ou não é uma realidade? Isto é uma realidade. No entanto, todo mundo ficou bravo com a cena. Então isso quer dizer que você expressar a realidade da vida no Brasil se tornou proibido. Então é por isso que acabou a arte, meu Deus do céu. Ela só acerta quando se engana, como foi o caso do filme Tropa de Elite. O cara cometeu um erro e tem uma cena real. Também o cara que fez o Cidade de Deus, o que é? O garoto está num meio urbano totalmente corrompido, violento, sob o domínio do banditismo e tal. E aonde que ele vai encontrar abrigo? Ele volta para o interior, onde só tem aquelas velhinhas rezando. Eu assisti e falei, mas esse é o filme mais reacionário que eu já assisti na minha vida. Ele está dizendo, o Brasil moderno é só corrupção e só o que resta de bom são as velhinhas que estão rezando lá no interior. O que é verdade. Cidade de Deus não, perdão, Central do Brasil. Errei. Cidade de Deus eu não assisti. É Central do Brasil. E
O que aconteceu? Ninguém comentou que o sentido do filme era esse. Ele disse, esse filme é uma apologia do velho Brasil. Cristão, conservador, né? Até rotineiro, tá certo? Onde as pessoas têm segurança, onde ninguém quer matar você. Né? E eu não vi um comentário nesse sentido. Quer dizer, o indivíduo real, ele expressou uma realidade, isso existe mesmo. Nós sabemos que as coisas são assim, se é que este Brasil do interior ainda existe. Ele existia quando o cara fez o filme 20 anos atrás. Né? Hoje eu não sei como é que está. Eles são militantes treinados. É verdade. Tá entendendo? A barra está muito pesada, viu? Está pesadíssima. Nós estamos, quer dizer, eles já exercem o controle da opinião. E ainda não estão contentes. Ainda fazem. Por exemplo, eles brincam, eles fazem de conta, por exemplo, que a família Marinho manda na Rede Globo. Não manda nada. Pois eu vou lhe contar um exemplo de um milico que durante o regime militar, não é agora, né? Descobriu lá 18 agentes comunistas num jornal do Rio Grande do Sul, não vou dizer qual jornal que era. Chamou o diretor e disse, olha, tem aqui 18 comunistas, não é que esses caras que são comunistas só convicção, não, são agentes mesmo, estão lá. E daí o cara, vou demitir, etc, etc. Não demitiu coisa nenhuma. Passa um tempo, o oficial perguntou, o que é que o senhor fez? Diz, eu não posso fazer nada. Se eu demitir esses 18 caras, o jornal para. Então, assim, quem manda na redação é o comitê de comunista que está lá dentro. Isso é assim há mais de 40 anos. No tempo dos milicos já era assim. Eu estava lá e eu vi. Eu participei dessas coisas. Todas... O da Globo, por exemplo, os Marinhos, o que é que eles faziam? Eles davam lá um espaço para o Amaral Neto puxar o saco do governo. Então, naquele programa Amaral Neto, eles puxavam o saco, falavam maravilhas do governo. E o restante da programação era só mensagem comunista o tempo todo. Eram novelas de Dias Gomes, né? Dias Gomes, você tinha a comissão ali que avaliava os projetos de novela. Em primeiro lugar, tinha que ser aprovado do ponto de vista ideológico. Se passar do ponto de vista ideológico, então vamos dizer, avaliar do ponto de vista artístico, mercadológico, etc, etc. Era o Dias Gomes e a Janete Claire, militantes históricos do Partido Comunista. Nada no Brasil se faz sem a Rede Globo, que chega a ter 70% da audiência, que é um fenômeno que você conta aqui para o americano, eles acham que você está mentindo. Porque aqui, se você pegar um canal grande, né, CNN, NBC, tem 1, 2, quando chega a 3% da audiência é uma festa. Quer dizer, o negócio está muito mais distribuído, sem falar no rádio. Né? Agora, a Globo é rádio, jornal, televisão, é tudo. Quer dizer, ocupa o espaço inteiro, então é um negócio absolutamente totalitário. E aquilo é uma elite de umas 20, 30 pessoas. 20, que elite? Chamar de elite é até elogio. Né? É um grupo de 20 ou 30 pessoas que determina o que o brasileiro vai pensar, o que vai imaginar, o que vai sentir, e molda as opiniões assim em linha industrial. Né? Então, como é que pode ter um fenômeno desse? Hoje eu vejo que o velho Leonel Brizola tinha razão quando falava da Rede Globo. Ele falava contra esse monopólio, ele tinha toda a razão. Né? Só que era aquele tal negócio, quer dizer, era a esquerda se fazendo de vítima, porque lá sempre foi, todo mundo sempre foi de esquerda, lá só durante o tempo do regime militar eles colaboram um pouco com o regime militar, porque aí não tem outro jeito, tá certo? Senão não vinha a verba do governo e tal, então, por motivo meramente financeiro, então dava um certo apoio ao governo, muito limitado, aliás. Mas depois o negócio ficou infestado de esquerdista, então os esquerdistas dominavam a mídia e em seguida gritavam contra o monopólio da mídia. Eles mesmos. Né? Eu lembro que quando era jovem, tinha um amigo que gostava de, quando ia bater em alguém, ele se trancava num quarto e ele enchia o sujeito de porrada e ele mesmo gritava, ai, socorro, não me bata mais, tá? Você pensa, ele está se ferrando lá dentro. Daqui a pouco saía ele inteiraço e o outro estava lá no chão. Então o pessoal da esquerda faz a mesma coisa. Né? A gente vê em todo o Ocidente pessoas religiosas, bem intencionadas, conservadoras, querendo defender a família. Então faz lá um belo discurso em favor da família e contra a destruição da família, etc, etc. Mas peraí. Será que esse pessoal revolucionário está mesmo destruindo a família? Note bem. Então, primeiro, esses grandes grupos globalistas que dão dinheiro a rodo para os movimentos esquerdistas, todos eles se constituem de famílias dinásticas.
que continuam rigorosamente, patriarcalmente, ao longo dos séculos. Vê se os Rockefeller querem dissolver a sua família. Ah, nós vamos tentar aqui novas modalidades de organização familiar, vamos chamar aqui um monte de gay, tá certo? E fazemos aqui uma suruba de 40 homens dizendo que é uma família. Vê se o Rockefeller vai fazer isso. Que nada, meu filho. Educa os filhos direitinho para prosseguir a obra do pai e defender o patrimônio. Se você pegar lá no grupo Bilderberg, com exceção daqueles que são eclesiásticos, católicos, que tem lá também, tá certo? Todos são patriarcas de famílias dinásticas, que jamais permitirão que suas famílias sejam dissolvidas por sexo livre, por gaysismo ou pelo que quer que seja. Mais ainda, gente, eu estava falando agora mesmo da elite comunista, né, que continua no poder, né, na Tchecoslováquia, na Polônia, na Romênia, na Hungria, em todo o leste europeu, né? Apesar da democracia, eles continuam mandando. O sistema é estritamente dinástico, meu filho. Quando o pai fica velho demais, bota o filho no lugar. Então isso quer dizer que essa putada comunista fica com essa conversa de, não, vamos destruir a família burguesa porque é opressiva, etc, etc. Mas eles conservam a sua própria família porque sabem que isso é a base da possibilidade da ação histórica, meu filho. É? Se a família se dissolve a cada geração, não é possível ação de longo prazo. Todas as suas ações ficam limitadas ao prazo da sua vida. Tá certo? E tudo que você construiu se perde na geração seguinte. Então isso quer dizer o seguinte, a continuidade da família é um elemento essencial do poder. E quando eles dizem que é para destruir a família, é para destruir a sua família, seu trouxa. A deles não, porra. Então isso quer dizer, isso não é um ideal que eles tenham. Isso é uma conversa mole que inventaram para enganar trouxa. Note bem, que em Roma, já a nobreza romana já sabia disso. Então, dentro da nobreza, vigorava o mais estrito e hierárquico patriarcalismo. O pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar um filho. Se o filho fosse desleal, podia mandar matar. E não tinha problema nenhum. Agora, os escravos, não era permitido que os escravos casassem e constituíssem família, meu filho. A procriação era feita em gigantescas surubas. Reunia um monte de homem e mulher num negócio do tamanho do estádio do Maracanã e todo mundo comia todo mundo, tá entendendo? E daí ninguém sabia quem era filho de quem. E assim foi durante séculos. Pô. Foi a influência da igreja que conquistou para os escravos o direito de casar. E a partir do momento que podia casar, então naturalmente podia legar sua propriedade aos filhos. Então quer dizer, a família sustentava a propriedade e não ao contrário, como dizia essa besta do Karl Marx. Os escravos primeiro adquiriram o direito de casar, né? E depois, em função do casamento, também o direito de legar, ainda que fosse um pouquinho, uma terra pequenininha, né? Ou um arado, um boi, uma vaca, um bode, um carneiro, né? Um cachorro, legar para o filho. Então, aí começaram a ter algum poder, começaram a ter direito de voz e voto, que fez, então, vamos dizer, do campesinato medieval, uma força política tremenda, capaz de aterrorizar. Às vezes, quando o campesinato se revoltava, toda a nobreza ficava aterrorizada. Tem até um filme muito interessante que chama O Tirano da Aldeia, Michel Kohlhaas. É tirado de uma história de Heinrich von Kleist, do senhor que primeiro inventou o pedágio. Porque o não está tão acostumado a pagar pedágio, você passa numa estrada, paga 10 pedágios, né? O cara inventou, um proprietário de terra inventou o pedágio e lá vinha então o camponês trazendo seu cavalinho, né? Os caras, tem que pagar. Não pago. Daí tomaram os cavalos deles. Eles disseram, tomaram meus cavalos. Daí ele armou uma encrenca, começou a tocar fogo em tudo, aterrorizou metade da Alemanha. Isso era, então, já o campesinato medieval, que tinha consciência de seus bens, consciência dos seus valores, que ele pretendia legar aos seus filhos. Isso tudo começou com a família. Então significa o seguinte, continuidade familiar é poder, sobretudo é poder de ação a longo prazo. Então,
os nobres, os senhores, os doutores, os ricos sempre souberam disso, então conservam suas famílias. Conserva sua família e convence o outro. Ô idiota, aqui ó, seu pai está te oprimindo, você destrói a família, né? Leva lá um monte de puta, põe dentro de casa, diz que é sua família, faz uma suruba, né? Chama aí a turma da parada gay e diz que é família, né? Pega lá a sauna, né? Antigamente tinha a sauna do Hotel Danúbio, que era famoso, tem um aluno meu que ia lá e dizia, hoje dei para 40 homens. Né? E, então, a sauna do Hotel Danúbio vira o quê? Uma família. São novas modalidades de estrutura familiar, como falam esses patetas da USP, da PUC, esses vagabundos que vocês pagam com dinheiro público para botar merda na sua cabeça, porra, para te ensinar o contrário do que acontece. E você ainda chama de senhor doutor, né? Então, os ricos, os poderosos, inventam essa conversa para enganar vocês. Dissolva a sua família, seja livre. Seja livre quer dizer, desvincule-se da instituição familiar, tá sendo onde tem um pai que pode te legar propriedades, no mínimo vai te legar um nome, vai te legar o fruto dos seus esforços, e se transforma num átomo solto, né, que hoje está indo para a cama com a fulaninha, amanhã com a outra fulaninha, e depois com o fulaninho, e depois com o cachorro, com o gato, com o bode, com o que você quiser, tá certo? E daí você fica sem esse substrato familiar, sem o seu apoio familiar, e você vira mais um átomo solto, enquanto nós aqui somos a força organizada. Quer dizer, a força organizada, unificada, constante, contra um monte de mosquitinho solto no ar. É isso que eles querem, porra! Então você defender, teoricamente, a instituição da família não significa nada, porque você não está discutindo com um idealista utópico que acredita no que está falando. Claro que no movimento revolucionário sempre tem os idiotas úteis que acreditam. Mas os chefes, os líderes, os ideólogos nunca acreditaram nessa porra. Né? Você vai me desenganar que Herbert Marcuse, Max Horkheimer, tá certo? Theodor Adorno acreditavam nessa pataquada, mas o que é isso? Você já viu Max Horkheimer e Theodor Adorno participar de uma suruba? Mas nunca. Tinham suas famílias organizadinhas, cuidavam dos seus bens. Aliás, Max Horkheimer, que vivia falando da exploração capitalista, era o maior explorador capitalista, pagava salário de fome para todo mundo que trabalhava no instituto lá de Frankfurt. Quem conta isso? Herbert Marcuse, que era o único pobre que tinha ali, né? Claro que tinha os funcionários e tal, tinha dinheiro, mas dos intelectuais, o único pobre era o Herbert Marcuse. E o Horkheimer forçava ele a trabalhar, tá certo? Na base do pão e água. Então, vê se algum desses desperdiçou a vida dele, né? Trepando com todo mundo, praticando sexo livre, mas nenhum é louco, porra! Hã? Já diz o mineiro, quem tem cu tem medo. Então o cara quer preservar os seus bens, porque ele sabe que se ele dilapidar o patrimônio, ele mesmo fica impotente, os seus filhos são largados na miséria, totalmente desamparados perante a força do Estado e das grandes famílias que o dominam. Então não se trata de defender abstratamente o valor da família. Trata-se de desmascarar uma operação muito filha da puta, muito canalha, que esses caras inventaram para que só eles tenham família. Como esses caras da nomenclatura toda estão lá passando o cargo de geração em geração. Lá no mundo comunista, vai lá na Hungria, na Romênia, na Polônia, você vai ver exatamente. O negócio é puramente dinástico. Né? Você veja aí o nosso amigo Alexandre Dugin, que é filho de gente da KGB e agora é o ideólogo da KGB e vai criar outro filhinho para trabalhar também na KGB e assim por diante. Né? Agora, os outros, eles convencem, desfaça a sua família, joga tudo pela janela, né? Arrume 15 amantes, põe tudo lá dentro e diga que a suruba é família.